Oi, amigas, vem ver como essa maquiagem foi do 100 ao 0 muito rápido. Eu já comecei o meu tutorial como de costume, né, fazendo a entrada pra vocês, limpando o meu rosto, porque como eu ia passar tinta, ia passar cola, pra não agredir, né, a gente tem que fazer a pré-maquiagem bem feita. Somente penteei a sobrancelha, né, porque como vocês sabem eu tô sem o produtinho, e fui pro meu passo a passo de sempre, né, que é passar os primers, hidratar o rosto, hidratar a área dos olhos, como eu sempre mostro nos meus vídeos como eu faço, né? Até aí tava tudo bem, gente, tava tudo legal, tudo perfeito, eu tava com paciência, tava dando tudo certo. E aí eu fui pra parte decisiva, né, a parte da cola. E aí já fui estrear meus pincéis novos, porque eu precisava de mais precisão, precisava que saísse perfeito, porque eu não queria fazer mais uma maquiagem mal feita, entendeu? Eu me cobro muito nas artísticas e quando não sai do jeito que eu quero, não sai legal, eu fico mal. Como eu fiquei, né, mal porque essa maquiagem não deu certo. Mas enfim, eu fui mostrando pra vocês de qualquer forma todo o passo a passo, porque até então tava dando certo, né? Peguei esse meu pincel aí que eu comprei, né, que ele é de manicure, pra poder fazer as cobrinhas com látex. E, gente, eu acho que o látex que as blogueiras usam pra fazer essa maquiagem é realmente um látex mais, né, próprio pra isso, um látex mais forte. Eu usei cola de escola, que é a cola que eu tenho em casa, né, que são a cola das meninas, da escola das meninas. Então, eu tinha que toda hora tá retocando, eu tinha que ficar pegando bastante cola pra poder vocês conseguirem ver, né, a cobrinha do jeito que eu tava fazendo. Então, demandou muito tempo mesmo. Não foi horas e horas, mas, tipo, eu fiquei, sei lá, acho que uns quase uma hora, assim, né? Porque eu sentei pra fazer a maquiagem entre 6 e 7 horas e eu terminei 10 horas e, tipo, eu não tinha feito nada, né? Acabou que eu tirei tudo no final e foi só um trabalho gasto, mas eu vejo como experiência, tá? Não vou falar que, nossa, vou levar como aprendizado pra depois fazer melhor, porque eu fico mal, dá vontade de nem fazer mais, de deixar isso pra lá. Só que narrando esse vídeo aqui pra vocês, eu percebo o quanto estava realmente dando certo e o quanto eu posso tentar novamente, porque eu tava conseguindo, entendeu? Eu só errei na hora da finalização. Então, assim, a parte do látex, a parte dos desenhos estava dando certo, apesar que eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu tava só pegando como referência, né, a foto da blogueira lá, que eu vi o vídeo e eu queria reproduzir, e fui na coragem, né, na cara e na coragem. Eu até acelerei porque, né, demorou bastante pra fazer todos esses desenhos, e parece que não, mas tá acelerado, tá, gente? Aí, nesse momento, eu inventei de fazer esse redemoinho que fala, né? Não sei se é redemoinho, como é que chama. Mas eu inventei de fazer isso. E, tecnicamente, ele tinha secado depois, que eu mostro pra vocês. Só que quando eu fui finalizar, que eu passei a tinta e tudo, ele não saiu com facilidade, ele tava úmido e aí eu tive que esfarelar ele todinho, ou seja, um vídeo que era pra ser satisfatório, né, comigo arrancando as cobrinhas, né, arrancando os desenhos, arrancando a cola, porque eu queria fazer um vídeo super satisfatório, acabou saindo um desastre, gente, porque eu não consegui arrancar nenhuma das cobrinhas, tá? Eu tive que começar a esfregar o rosto pra elas saírem, ou seja, estragou toda a maquiagem, saiu metade da tinta, a cola também não deu certo. Nossa, foi um caos, gente. Foi um desastre atrás do outro, sabe? Não gosto de ser negativa assim, mas foi o que aconteceu. Eu comecei a tirar e foi começando a totalmente dar errado. Só que, vendo o vídeo novamente, eu vi aonde foi que eu errei. Porque a minha tinta não tinha secado totalmente. E aí, eu inventei de querer selar. Porque eu vejo, né, as blogueiras, quando fizeram esses vídeos, eu vejo nos vídeos delas que elas selam, né, toda a tinta pra poder ficar legal. Aí depois elas vêm com contorninho da cor da tinta e tudo mais. E fica perfeito. E aí, na minha cabeça, era o quê? Era só selar. Só que a tinta não tinha secado 100% e eu taquei um pó em cima. Ou seja, o pó grudou na tinta e aí ficou aquele resultado desastroso que eu mostrei no Stories pra vocês. Mas aí, eu já sei o que eu errei, eu já sei o que eu tenho que fazer agora. Só que eu ainda tô com o pé atrás de fazer essa maquiagem. Enfim, a iludida aí gravando transições, tentando gravar transições, né? Porque eu ia fazer um vídeo legal de transições, acabou que não deu certo. E aí, enquanto eu tava esperando a cola secar, eu fui fazer uma misturinha com tinta, porque eu não tenho tinta roxa. E aí, na minha cabeça, eu tinha que fazer com a tinta guache, né? Porque era a única tinta que eu tinha aqui e que a maquiagem tem que ser com tinta.
Pesquisei no Google, porque a gente estuda, só que depois, nas horas que precisa, a gente não lembra das coisas, né? Pesquisei no Google como que fazia uma tinta roxa com as tintas que eu tinha. Aí o Google mandou misturar vermelho e azul. E aí eu misturei, e aí ficou um roxo escuro. Ficou um roxo, quase um azul escuro, mais pra azul do que pra roxo. Só que aí, enfim, eu já tinha feito, eu não ia desperdiçar tinta, porque não importa se é tinta barata, se é cara, eu não gosto de desperdícios. Então, eu fui e utilizei a tinta da cor que ela tava. Só que como é tinta guache e no rosto não fica 100%, eu tive que fazer umas 3 camadas dessa tinta. Porque foi ficando muito claro. E tava só pintando as cobrinhas. E eu falei, gente, se eu arrancar as cobrinhas com essa tinta seca, vai ficar uma palhaçada. Porque a tinta não ficou escura, não ficou legal. E eu queria o quê? Um roxo bem escuro pra destacar na hora que eu arrancasse a cola, né? Pra destacar os desenhos. Porque da blogueira que eu vi, ela tinha pintado de azul. Só que eu queria roxo, né? Porque eu tô, ao mesmo tempo que eu tô imitando, eu quero dar minha cara, né? Quero fazer do meu jeito. Então, eu queria roxo. E eu continuei ali gravando minhas transições como se nada tivesse acontecido, porque na minha cabeça ia dar tudo certo. E aí, comecei aplicando com pincel, porque eu vi ela aplicando com pincel e deu super certo. Eu falei, então eu vou seguir os passo a passo dela pra não dar tanto errado, porque eu já tô com uma tinta ruim, né? Eu já fiz com uma cola duvidosa. Então, eu vou seguir os passo a passo da mulher pra não dar tanto errado. Aí, ó, aí começou a bagaça. Aí eu já troquei de pincel, peguei um kabuki. E aí o kabuki, obviamente, que aplicou bem melhor essa tinta. Só que, gente, eu já tava odiando daí. Eu comecei a aplicar já querendo tirar tudo. Só que eu confiei no processo. Eu fui seguindo, fui perguntando pra todo mundo, pro meu marido, tá ficando ruim? Perguntei até pra minhas filhas, tá? E minha filha falou, não, mãe, continua que vai dar certo, Ela tava super positiva do meu lado. Foi o que me incentivou a continuar, porque, gente, pra mim isso aí tava terrível. Olha como ficou. No rosto ficou claro e praticamente só tonalizou as cobrinhas. Olha isso. Se eu arrancasse as cobrinhas do jeito que tava, ia ficar terrível de feio. Aí que eu tive a ideia. Vou esperar secar e vou passar mais uma outra camada. Gente, eu tava rachando, eu tava dando risada, porque eu falei, é melhor eu rir do que chorar, né? Porque se eu for parar pra ficar pensando no como essa make tá estranha, eu vou chorar. Porque eu já tava desanimada o dia inteiro já. Já tava meio triste. E aí eu falei, pô, vou fazer a única coisa que, né, me dá um up. Pelo menos eu vou ficar um pouquinho mais animada, vou fazer uma maquiagem artística. E, tipo, se ela der certo, eu vou ficar mais feliz ainda. Isso aí vai me dar, né, uma alegrada, assim. Eu vou conseguir fazer a maquiagem, vou melhorar o meu humor, todo mundo vai sair ganhando, entendeu? Vou entregar um conteúdo legal pros meus seguidores. E é isso. Só que aí, gente, eu passei a segunda camada. E parece que ficou pior do que a primeira, tá? Ficou um pouquinho mais escuro, mas porque tava molhado. E deixou as cobrinhas mais escuras ainda. Só que se eu deixasse isso secar e só arrancasse, vocês iam ver que não ia dar certo, né? Porque eu ia ter que selar, eu ia ter que fazer os contornos e tudo mais. Então, eu pensei, vou passar mais uma camada pra ficar mais escuro. Que aí, quando secar e eu selar, na hora que eu for arrancar, vai dar tudo certo. Vai ficar maravilhoso. E aí, lá foi eu, né? Dar continuidade aplicando a terceira camada. E aí eu tava secando e orando pra que isso desse certo. Porque eu já tava agoniada. Aí eu resolvi dar uma espalhada, né? Na outra parte do rosto pra não ficar tão estranho assim, tipo... Pra dar a impressão que é realmente uma máscara, né? Pra não ficar tão estranho, eu fiz isso. E como vocês podem perceber, não secou a tinta, tá? Porque a tinta tá super brilhosa, ela não tinha secado ainda. Aí eu peguei 1 quilo de pó e fui aplicando em toda a área que tava pintada de tinta. Ou seja, juvenil, né? Porque eu não esperei secar. Não importa se a tinta é guache, que for, você tem que esperar secar. A gente sela pra poder, né, a tinta não, sei lá, sair, derreter, ficar uma merda. E aí, foi o que eu fiz, gente. Eu selei, só que eu selei com pó rosa, porque eu pensei, eu tô pintando de tinta roxa. Se eu selar com pó branco, vai dar uma esbranquiçada na tinta, então não vai ficar legal. Aí eu fui e peguei o pó rosa que eu tenho, né? Que eu comprei quando eu fiz meu curso, que tinha que ter pó rosa, amarelo e branco. Aí eu fui e comprei, gente. Aí na minha cabeça isso ia dar certo. Aí vocês podem perceber que eu fui tirando o excesso do pó, e aí foi saindo a tinta, foi saindo a cola, foi saindo todo o meu trabalho que tava no fundo. E aí eu comecei já a ficar desesperada, comecei a ficar desanimada, eu já queria desistir, eu queria tirar tudo. Só que eu ainda tentei, ó. Vocês podem ver, eu comecei a arrancar. A do queixo deu certo, mas olha a grossura do desenho que eu tinha feito. Comecei a arrancar, quer dizer, tentar arrancar, né?
Porque parece que depois que eu selei, elas ficaram mais mole ainda e não queria sair de jeito nenhum. Aí eu peguei a pontinha da unha e comecei a tentar arrancar. Aí eu fui fazendo isso, gente. Fui tentando arrancar, tentando arrancar. Meu olho começou a coçar do nada. Eu não sei o que aconteceu. Se foi o pó, a tinta, e começou a dar uma alergia. Vocês podem ver que ele começou a ficar vermelho já. Começou a irritar. Aí juntou o quê? O desespero com a cola não querendo sair. O olho coçando que só a peste. Eu resolvi tirar tudo depois. Eu tentei até onde deu. Quando eu comecei a ver que realmente estava dando errado, que não ia pra frente, que não ia adiantar nada que eu fizesse, que essa make não ia dar jeito, né? Não ia ficar boa. Aí eu comecei a querer tirar. Aí eu pensei comigo, é melhor eu ir fazer de novo amanhã, que eu vou estar mais tranquila, que eu vou ver o vídeo e vou ver no que eu errei, no que eu acertei. E aí eu tento fazer novamente, né? Com mais tranquilidade. Eu coçando o olho que só o caramba, também sou louca, né? De ficar coçando o olho dessa forma, obviamente que ia irritar. E aí, gente, eu fui tentando fazer o meu máximo, tá? O vídeo já não tá mais satisfatório, não era pra ser uma coisa e acabou não sendo. Aí eu comecei a esfregar lá, me irritei, comecei a esfregar pra tirar a cola. Já tava dando-se já. Olha o buraco que ficou. Quando eu terminei de tirar esse redemoinho, foi aí que me deu raiva mesmo. Aí comecei a arrancar de qualquer jeito, já não tava mais nem aí. E, gente, querendo ou não, ia dar certo, porque olha como ficou. Querendo ou não, a cola tava saindo, né? Se eu não tivesse passado esse pó, eu acredito que teria ficado melhor. Teria secado certinho, depois eu ia, sei lá, fazer os contornos e não ia ter ficado essa cagada que ficou, né? Mas, enfim, é vivendo e aprendendo, é testando e reprovando, testando e aprovando. E é isso, gente. O vídeo foi esse, depois eu tirei tudo, né? Como de costume, peguei um lencinho, taquei água micelar e fui retirando. E foi esse, gente, o vídeo. Eu espero que de alguma forma vocês tenham gostado, né, desse tutorial, mesmo que não tenha dado certo. Eu tô postando pra vocês porque pra vocês verem que não é só de maquiagens, né, boas e de dias bons que se vivem os maquiadores. A gente também tem falhas, erros. Somos seres humanos como todos os outros, né? E a vida tá aí pra gente aprender com os erros e depois fazer de uma forma melhor, né? Tentar novamente. Só não pode desistir, né? E aí a gente tem só que tentar novamente pra gente saber onde a gente errou e fazer melhor cada dia mais, né? Então é isso, um beijo, eu espero que vocês tenham gostado, né? E fiquem com o restinho do vídeo. Até um próximo. Beijos, tchau!